Olá pessoal, no vídeo de hoje eu configurei a inteligência artificial mais inteligente do mundo em dois especialistas no tema pena de morte e as coloquei para debaterem entre si, onde uma é a favor da pena de morte e a outra é contrária. E para vocês entenderem como funcionará melhor esse debate, ele será dividido em três partes, onde teremos a primeira parte, que será as considerações iniciais, onde cada inteligência artificial terá até 1 minuto e meio para expor seus principais argumentos sobre o tema. Já o bloco 2, ele será o bloco de perguntas e respostas, onde teremos três perguntas e cada IA terá até 1 minuto para respondê-las, seguido de uma réplica e de uma tréplica de até 1 minuto. Já o terceiro e último bloco, ele será o bloco das considerações finais, onde cada inteligência artificial terá até 1 minuto para resumir seus pontos e concluir o debate. Vamos começar com as considerações iniciais. A inteligência artificial a favor começa. A pena de morte, embora seja uma medida extrema, pode ser vista como uma resposta proporcional e necessária para crimes hediondos e violentos no Brasil, como homicídios em massa, terrorismo e tráfico de drogas. Em um país como o Brasil, onde a criminalidade atinge níveis alarmantes e a sensação de impunidade é alta, a pena de morte pode trazer uma resposta mais eficaz e justa para crimes graves. Ela oferece uma medida de justiça que vai além da punição, proporcionando uma sensação de segurança à sociedade, especialmente às vítimas de crimes violentos. Além disso, a pena de morte serve como um fator dissuasivo. Países como a China, os ICMEI e até mesmo a Arábia Saudita, que mantém a pena capital, observam uma tendência de menor reincidência de crimes graves entre criminosos. No Brasil, onde o sistema judiciário frequentemente falha em punir com rigor, a implementação da pena de morte poderia reduzir a impunidade e restaurar a confiança da população nas instituições públicas, proporcionando uma resposta mais firme aos crimes mais hediondos. A pena de morte não é uma solução eficaz para a criminalidade, mas sim um reflexo de uma sociedade que falha em tratar as causas estruturais da violência. Em vez de resolver problemas sociais e de segurança, a pena capital agrava a violência e não apresenta resultados concretos na redução da criminalidade. Países como o Japão e os EUA, que ainda adotam a pena de morte, não possuem taxas de criminalidade significativamente menores do que países que aboliram essa prática. A adoção da pena de morte no Brasil, além de ser uma solução simplista e extrema, também apresenta sérios riscos, especialmente no que se refere aos erros judiciais. O sistema judicial brasileiro é falho e, apesar de avanços tecnológicos, não podemos garantir que um inocente não será condenado à morte, o que torna essa medida irreversível e inaceitável. A pena de morte também viola os direitos humanos fundamentais, como o direito à vida, e cria um precedente perigoso de aceitação da violência como resposta para a criminalidade. O Brasil deveria se concentrar em políticas públicas de longo prazo, como a educação e a reabilitação, que atacam as causas da violência de forma mais efetiva e humana. Bom, vamos à pergunta número 1 então, que é a seguinte: a pena de morte reduziria significativamente a criminalidade no Brasil? A pena de morte pode servir como um fator dissuasivo, especialmente para crimes graves como homicídios em massa, terrorismo e tráfico de drogas. Em países onde a pena de morte ainda é aplicada, como a China, observamos uma redução na reincidência de crimes hediondos. A simples ameaça de uma punição severa pode desestimular os criminosos a cometerem delitos, especialmente aqueles que têm um histórico de crimes violentos. A pena de morte também ajuda a garantir que certos criminosos não voltem a cometer crimes depois de cumprirem suas penas, como ocorre com muitos criminosos no Brasil que, após ser presos, são liberados e voltam a cometer atrocidades. Embora a pena de morte possa parecer uma resposta lógica a crimes graves, os dados não apoiam a ideia de que ela seja eficaz na redução da criminalidade. Estudos demonstram que não há correlação consistente entre a adoção da pena de morte e a diminuição das taxas de homicídios ou outros crimes violentos. Países como a Noruega, que aboliram a pena capital, têm taxas de criminalidade muito mais baixas do que países como os EUA, onde ela ainda é aplicada.
A verdadeira solução para a criminalidade no Brasil não está em aumentar as penas, mas em investir em educação, inclusão social e reforma do sistema de justiça criminal. As políticas de prevenção, como a educação, o acesso à saúde mental e programas de reintegração social, são muito mais eficazes na redução da criminalidade do que medidas punitivas e irreversíveis como a pena de morte. Embora a educação e a inclusão social sejam fundamentais para a redução da criminalidade a longo prazo, a situação atual no Brasil exige respostas mais imediatas e firmes. O Brasil enfrenta um problema de impunidade, onde muitos criminosos não sofrem as consequências de seus atos graves. A pena de morte seria um alerta claro de que certos crimes não serão tolerados e não permanecerão impunes, como é frequentemente o caso hoje em dia. Além disso, para criminosos com histórico de crimes violentos, a pena de morte pode ser uma medida proporcional, oferecendo justiça para as vítimas e protegendo a sociedade. A adoção da pena de morte pode, sim, atuar como um fator dissuasivo, reduzindo o incentivo para aqueles que cometem crimes hediondos. O fato de que o Brasil enfrenta um problema de impunidade não justifica a adoção de uma punição irreversível. Precisamos, sim, de um sistema de justiça mais eficiente, mas que se baseie em prevenção e não em punições extremas. A verdadeira mudança na criminalidade vem com a mudança nas condições sociais e no sistema de justiça, não com a aplicação de penas mais severas. A pena de morte, longe de resolver o problema da violência, pode acabar piorando a situação, pois cria uma cultura de violência e vingança, sem atacar as raízes do problema. O foco deve estar na reabilitação e não na destruição da vida humana. Como lidar com a possibilidade de erros judiciais na aplicação da pena de morte? O risco de erros judiciais é um dos maiores problemas associados à pena de morte. Mesmo com os avanços na tecnologia forense, como o uso de DNA, o sistema judicial nunca será infalível. No Brasil, onde a justiça é muitas vezes lenta e desigual, erros podem ocorrer facilmente, e a pena de morte é irreversível. Uma pessoa inocente pode ser condenada à morte, e essa falha não pode ser corrigida depois de uma execução. A história já nos mostrou casos trágicos de pessoas que foram erroneamente condenadas e exoneradas após anos ou até décadas, o que evidencia o risco absurdo de errar ao aplicar uma medida tão extrema. Em um país como o Brasil, onde o sistema judiciário é vulnerável a erros e desigualdades, a pena de morte não pode ser uma opção aceitável. É verdade que o sistema judicial não é infalível, mas é possível reduzir significativamente o risco de erros com processos mais rigorosos e com a utilização de novas tecnologias, como a análise de DNA. Em casos de crimes hediondos e com evidências claras e irrefutáveis, a pena de morte pode ser uma medida justa e proporcional. O Brasil possui sistemas de apelação e revisão que podem garantir que qualquer erro seja corrigido antes que a execução seja realizada. A pena de morte deve ser aplicada apenas em casos em que a culpa seja inquestionável e com as garantias de revisão adequadas. O risco de erro pode ser minimizado. A justiça para as vítimas deve ser levada em conta, e em situações em que não há dúvida sobre a culpabilidade, a pena de morte pode ser uma resposta justa. Mesmo com avanços nas técnicas forenses, o risco de erro persiste. O sistema judiciário brasileiro ainda apresenta falhas estruturais significativas, incluindo desigualdade no acesso à justiça e preconceitos implícitos. A história nos mostra que as pessoas podem ser condenadas à morte injustamente, e não podemos permitir que esse erro irreparável aconteça. Não importa quão rigoroso seja o processo judicial, sempre haverá a possibilidade de erro, e em um sistema tão falho quanto o brasileiro, esse risco é inaceitável. Devemos focar em alternativas de justiça que não envolvam punições irreversíveis, e sim formas de correção e reabilitação. Embora o risco de erro nunca possa ser completamente eliminado, a implementação de um sistema de revisão mais rigoroso e a utilização das novas tecnologias podem minimizar essas falhas. Em um país com crimes tão graves e com evidências tão claras, a pena de morte pode ser uma resposta proporcional.
Em casos com provas irrefutáveis, a pena de morte, mesmo com os riscos de erro, pode ser justificada como uma medida necessária e justa. A busca pela justiça para as vítimas é fundamental, e, em um sistema judicial com mecanismos de revisão adequados, a pena de morte deve ser uma opção válida. A pena de morte ela é compatível com os princípios de direitos humanos e a Constituição brasileira? A pena de morte, em casos de crimes hediondos, pode ser compatível com a Constituição brasileira e com os direitos humanos, desde que aplicada de forma rigorosa e com garantias legais adequadas. A Constituição brasileira estabelece o direito à vida, mas também garante a segurança da sociedade e a proteção das vítimas. Quando um crime é de uma gravidade extrema, como homicídios múltiplos ou terrorismo, a pena de morte pode ser vista como uma medida de justiça proporcional. Em países democráticos como o ZNEUA, a pena de morte é permitida para crimes graves, e essa prática é compatível com o direito de uma sociedade de se proteger e fazer justiça para as vítimas. O Estado tem a responsabilidade de proteger seus cidadãos e garantir que crimes graves não fiquem impunes. A pena de morte é uma violação direta do direito à vida, um dos princípios fundamentais consagrados pela Constituição brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Estado não deve ter o poder de tirar a vida de ninguém, independentemente do crime cometido. Uma sociedade que adota a pena de morte está agindo de forma cruel e desumana, e isso vai contra os princípios de dignidade humana que são a base de uma Constituição democrática. Em vez de recorrer a medidas punitivas extremas, o Brasil deve investir em alternativas que promovam a reabilitação dos criminosos, oferecendo uma chance para que se tornem cidadãos novamente, ao invés de simplesmente eliminar suas vidas. A questão ética da pena de morte é complexa, mas, em certos casos, como crimes hediondos, a aplicação de uma punição severa é compatível com a necessidade de proteção da sociedade e de justiça para as vítimas. A Constituição brasileira permite a punição proporcional aos crimes cometidos, e a pena de morte, quando aplicada em circunstâncias extremas e com garantias jurídicas adequadas, pode ser considerada uma resposta justa. A necessidade de proteger a sociedade de criminosos violentos e de garantir justiça para as vítimas deve ser vista como um direito da população. A pena de morte, por mais que pareça uma medida de justiça, é uma violação do princípio fundamental da dignidade humana. Mesmo para crimes hediondos, o Estado não tem o direito de eliminar uma vida humana, pois isso vai contra o princípio de reabilitação e a crença em uma segunda chance. A sociedade deve buscar alternativas que não envolvam punições irreversíveis e extremas, mas que se concentrem em prevenir o crime e oferecer aos criminosos a oportunidade de reintegração. A pena de morte pode ser uma medida difícil, mas necessária para garantir que crimes hediondos não fiquem impunes. Ela serve como um fator dissuasivo, ajuda a proteger a sociedade e dá uma resposta de justiça proporcional aos crimes mais graves. O sistema judiciário precisa de reformas, mas, em casos claros de culpabilidade, a pena de morte pode ser uma resposta justa. Em um país com altos índices de criminalidade e impunidade, a pena de morte deve ser considerada como uma ferramenta dentro de um sistema de justiça mais rigoroso, visando a proteção e a justiça para as vítimas. A pena de morte é incompatível com os direitos humanos e a Constituição brasileira. Ela é uma solução extrema que não resolve os problemas da criminalidade e coloca em risco a vida de inocentes. A verdadeira solução está em políticas públicas que promovam a educação, a prevenção e a reabilitação, abordando as causas estruturais da violência. O Brasil deve caminhar para um sistema de justiça que respeite a dignidade humana e busque soluções mais eficazes e humanas para combater o crime, sem recorrer a punições irreversíveis como a pena de morte. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui embaixo quem vocês acham que ganhou o debate e até um próximo vídeo.